Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. Vamos louvar o Senhor, entregar a nossa noite nas mãos dele. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Tempo com Deus. E é isso que o louvor falou, né? O nosso Deus é o Deus de milagre, é o nosso caminho no deserto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o deserto. Vou estar lendo a passagem de Mateus, capítulo 4, versículo 1 até 11. Quem quiser abrir aí, Mateus 4, versículo 1 ao 11. A tentação de Deus. A seguir, a tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que vocês não tropecem em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Senhor, fala conosco através da tua palavra. Me usa, Pai, para falar no coração, através do Senhor, no coração de cada um que está aqui, ao vivo, e daqueles que estarão assistindo depois. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema da nossa mensagem hoje é o deserto. Deserto é um tempo que a gente sente solidão, né? A gente sente que a gente está sozinho. Os desertos vêm, às vezes, em forma de algum problema, alguma crise financeira, alguma
crise em casa, na família. E desertos é um lugar que o Espírito Santo nos conduz para nos fortalecer, para nos fazer crescer e para nos dar sabedoria. E nós vimos aqui que Jesus, ele foi levado para o deserto, né? E ele resistiu às tentações do demônio, do diabo. Ele não obedeceu ao demônio, mesmo assim ele continuou fiel ao Deus, ao seu Pai. E nós vimos aqui que Jesus teve fome no deserto. E mesmo tendo fome no deserto, ele não obedeceu à voz do demônio, do diabo. O diabo falou com ele, né? Já que ele era filho de Deus, para ele mandar aquelas pedras lá transformar em pão. E ele não obedeceu o diabo, porque ele não estava ali para obedecer o diabo, ele estava ali para obedecer a Deus. E ele falou, nem só de pão viverá o homem. E assim nós temos que ser. Quando a gente estiver enfrentando um tempo de deserto, um tempo no deserto, nós temos que ouvir a voz de Deus. Às vezes quando a gente está passando por um problema, o inimigo coloca tanta coisa na cabeça da gente, lança tanto pensamento ruim na cabeça da gente, e nós temos que resistir, persistir, porque se Jesus, que é Jesus, que não tinha pecado nenhum, ele foi tentado ali, né, no deserto, ele passou pelo deserto 40 dias, 40 noites, e nós que temos pecados, que temos culpas, que erramos, então assim, nós temos que respeitar o nosso tempo de deserto e sobreviver. Quantas pessoas desistem? Começa a pensar, vai lá na igreja, entrega a vida para Deus. No primeiro momento difícil que ela começa, ela vai lá e desiste. Sai da presença do Senhor, volta a fazer as coisas por livre e espontânea vontade, sabendo que vai dar tudo errado de novo. Que nós só conseguimos vencer depois que a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor e fala, Senhor, coordena. Mas Deus, Ele quer nos mostrar, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos dar sabedoria, Ele quer nos transformar. Mas para isso nós temos que passar pelo deserto. Se a gente tem uma área da vida da gente que é mais descontrolada, que é mais conturbada, para a gente curar, para a gente ser curado, para a gente ter sabedoria, para a gente crescer, é naquela área que a gente é mais fraco que a gente vai passar pelo deserto. Que Deus vai nos deixar passar por esse deserto. E Ele é a nossa força. Ele é o nosso caminho no deserto. Ele que nos dá força. E, gente, eu vou falar por experiência própria. Depois que a gente sai do deserto, vale a pena. Vale a pena. Porque você sai forte, você sai com a sua fé fortalecida. Não é mais qualquer coisa que aparecer na sua vida que você vai aceitar. Não é qualquer coisa que acontecer na sua vida que vai te derrubar. Então, quando você está no deserto ali, talvez você fique questionando, achando que você está perdendo tempo ali. Mas você está sendo moldado, você está sendo transformado, você está sendo fortalecido. Aí vem as batalhas maiores e você tem força. Porque você foi preparado, você deu esse tempo, você aceitou passar pelo deserto. Você aceitou ser colocado naquele lugar de solidão, onde é só você e Deus. Às vezes Deus nos deixa passar por situações difíceis, para a gente ir conduzido para esse deserto. Igual Jesus também foi, pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo deserto. Às vezes o Senhor nos deixa passar por aquele deserto, para que a gente aprenda mesmo, igual, às vezes Ele deixa as pessoas afastarem da gente, a gente fica sem saber, meu Deus, por que todo mundo afastou de mim? Talvez um trabalho ali, a porta fecha, mas é naquele tempo ali que Ele vê, tipo assim, onde está a sua fé? Quem você tem buscado? Comigo mesmo, teve uma época da minha vida que Deus afastou de mim todas as minhas amigas. Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha com quem mandar um oi, pra quem mandar um oi. Ele afastou todas as minhas amigas. E toda vez que eu queria conversar com alguém, eu conversava com quem? Com Deus.
eu entrava no meu quarto e conversava com ele. Então eu aprendi a conversar com ele a todo momento. Aí depois, com o tempo, que eu fui passando por aquela prova e sendo forte, tinha dia que eu me sentia sozinha, eu orava, buscava, jejuava, passava. E com o tempo, aquelas amigas mesmo que tinham afastado, aproximaram todas. E Deus me deu amizades novas também. Então, assim, mas mesmo agora que eu tenho as minhas amigas de volta, eu não deixo de... A primeira coisa que eu faço no dia é orar ao Senhor. Qualquer probleminha que eu tenho, primeiro eu conto pro Senhor. Porque eu aprendi, eu tive esse costume, eu acostumei a todo momento orar e buscar Ele. Porque quando eu estava passando pelo deserto, eu só tinha Ele para me conversar. Então, Ele me ensinou isso. E eu saí desse tempo de provação diferente do que eu entrei. Eu saí outra pessoa, eu saí fortalecida. Meu orgulho foi quebrado e muita coisa que eu precisava de mudar, né? Eu ainda estou em processo, todos nós estamos em processo de mudança, mas muita coisa que precisava ser mudado foi quebrado, foi mudado. E foi naquele tempo sozinha, que era eu e Deus, que Ele foi me mostrando tudo que eu tinha que fazer na minha vida, para as coisas, né? Indo encaixando, Ele dando certo. E se eu tivesse desistido desse processo? E se eu tivesse desistido desse deserto? Então, com certeza, quando a gente sobrevive, quando a gente passa por esse deserto, a gente é honrado, igual fala aqui, ó. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e os serviram. Então, Jesus, ele passou pelo deserto. Ele persistiu no deserto. E quem que veio servir Ele? Os anjos. E assim é conosco. Quando a gente passa por um deserto, a gente coloca a nossa fé ali no Senhor, busca o Senhor. Quando a gente é provado, vem os anjos e nos acolhe. E ali nós somos fortalecidos, nós somos transformados. O deserto é onde fomos tentados. Não existe vitória sem antes passarmos pelo deserto. É no deserto que aprendemos. Todo crescimento começa no deserto. O deserto é um processo. Ninguém quer passar um tempo no deserto. No deserto somos conduzidos a dias difíceis. O deserto é obrigatório para quem quer crescimento. O deserto é obrigatório para quem quer voar. Vamos aprender no deserto e não reclamar. Resista às tentações no deserto. É no deserto que aprendemos nossos propósitos. No deserto que devemos pedir a Deus orientação. Deus nos conduz até o deserto para nos ensinar, nos dar sabedoria e fortalecer. Jesus passou fome no deserto. Mesmo assim, ele não deu ouvido à voz do diabo. Mesmo passando fome, 40 dias ali, ele obedeceu ao Senhor. No deserto que provamos nossa fé. Não fique com medo de perder tempo no deserto. No deserto que amadurecemos. No deserto que aprendemos a dizer não. Jesus falou não para o diabo. Outra coisa, né? Às vezes a gente faz algo só para agradar o vizinho. Ah, porque o vizinho me chamou, eu não queria não, o vizinho me chamou. Às vezes a gente faz algo só para agradar fulano de tal. Não. Se você não quiser fazer, diga não, aprenda a dizer não. É no deserto que você aprende. Muitas pessoas não sabem falar não. Eu não sabia falar não. Eu não sabia. Hoje, se me chamam para fazer alguma coisa que eu não quero, eu falo, não vou, não quero fazer isso. Então, é no deserto que a gente aprende a falar não. Jesus falou não para o diabo. Jesus passou pelo deserto e teve vitória. No deserto que aprendemos nossa verdadeira identidade. No deserto que Deus nos mostra quem realmente somos. No deserto que aprendemos quem Deus é. No deserto nós ficamos sozinhos. Deus permite que as pessoas afastem de nós. E assim somos tratados, somos provados. Aproveite seu tempo no deserto para obedecer a Deus. A vitória que estamos esperando só vai chegar depois desse tempo no deserto. Nada é fácil, gente. Nada vem na nossa vida fácil. Nada vem na nossa mão.
de um dia para o outro. Então, se você está ali lutando numa área da sua vida, você vai ter que passar pelo deserto para você ser transformado, para você receber a sua bênção. Porque é no deserto que você é moldado. Deus vai te moldando para quando Ele te entregar, você não perder. Se você não estiver preparado, na hora que Ele te entregar a bênção, você vai deixar ela escapar. Então é no deserto que Deus te molda, te transforma para te dar aquilo que Ele tem para você. Não fuja dos processos do deserto. Não temos noção da nossa força até passar pelo deserto. Quando passamos pelo deserto, não é qualquer coisa que nos derruba mais. Deus é o caminho no deserto. Cada deserto que você vence é um degrau a mais que você sobe na vida espiritual. Às vezes nem provocamos um deserto, mas Deus nos coloca nesse deserto para nos moldar. Aguente firme no seu tempo no deserto. Não pule as etapas do seu deserto, porque Deus vai te guiar para onde Ele quer. Não pense que Deus te esqueceu. Às vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, um momento de deserto, a gente pensa assim: meu Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. E a gente começa a reclamar. Não pense assim, porque é no momento que Deus está no silêncio ali, caladinho, Ele está trabalhando. E Ele está se alegrando que você está persistindo, que você está tendo fé, que você está buscando, que você está orando. E Ele vai se alegrando. E na hora certa, Ele te entrega tudo que Ele tem para a sua vida. Não pense que Ele te abandonou. Pode ter certeza que Ele está te dando o que você está precisando. Então, assim, Deus deu para Jesus tudo o que Ele precisou no tempo que Ele estava no deserto. Na hora certa, os anjos vieram e serviram a Jesus. Então, você pode ter certeza que no seu tempo de deserto, Deus está dando tudo o que você está precisando. O Espírito Santo te toma pela mão e te conduz a lugares altos. Então, se você está passando por um tempo de deserto, se você está passando por um tempo difícil, um tempo de solidão, fica tranquilo, vai passar. Mas persiste, não desiste de buscar o Senhor, não desiste de deixar Ele governar a sua vida. Porque no tempo de deserto, vai depender de você para você ter a sua vitória. É no tempo do deserto, é naquele momento ali que você vai buscar mais e mais o Senhor e vai mostrar para Ele assim: Senhor, mesmo com toda a dificuldade, mesmo as coisas não acontecendo do jeito que eu quero, eu amo o Senhor. Eu ainda o louvarei, o exaltarei, o Senhor continuará sendo meu Deus. Independente do tamanho do deserto, o Senhor é o meu Deus. Faça isso. Toda vez que você estiver com dificuldade, entra pro seu quarto e fala: Senhor, tá difícil, mas eu sei que a força pode vir do Senhor. Mas me dê paciência para passar pelo deserto. Não me deixe desviar dos seus caminhos. Que Deus vai te honrar, vai te moldar, vai te transformar. E você vai sair do deserto dando glória a Deus, agradecendo e falando assim: Deus, obrigada. Porque quem eu era, olha quem eu sou hoje. Olha quem eu era antes do meu deserto e olha quem eu sou hoje. Então, fica na fé, tenha fé que Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada por esse tempo maravilhoso na Tua presença. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada pelo alimento de cada dia. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos conduz ao deserto. Que é lá que nós somos moldados, é lá que nós somos transformados e é lá que nós nos tornamos melhores. E quando a gente sai do deserto, Pai, a gente vê que valeu a pena. A gente pensa assim: não, mas eu saí tão diferente que nem parece que eu fiquei tanto tempo sofrendo ali, tal. Mas é as mãos do Senhor, são as bênçãos do Senhor. Então, obrigada, Deus, por nos transformar, por nos dar essa chance
de passar pelo deserto e sermos transformados. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por esse momento aqui. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus, por ter morrido na cruz por nós, pecadores. Deus, eu sou grato por cada gota de sangue derramado no Calvário. Deus, em nome de Jesus, só o Senhor sabe o que passa na vida de cada um. Entra com o teu amor, com a tua graça, com a tua paz, com a cura. Fortalece aqueles que estão passando por um deserto. Dê força, porque nós sabemos que o Senhor dará tudo aquilo que nós precisamos para passar pelo deserto. Às vezes vai doer, às vezes vamos sofrer, às vezes vai ser difícil, mas o Senhor é o caminho no deserto. O Senhor é o Deus de milagre, como nós cantamos aqui hoje. Deus de milagre, luz na escuridão. Tu és tudo o que precisamos, Pai. Só a tua graça nos basta. Cura os enfermos, Pai. Tu és o Deus da cura. Cura aqueles que estão tristes, angustiados. Preenche o vazio da nossa vida, da nossa alma, em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa pelas nossas reclamações, pelas nossas murmurações. Nos perdoa por todas as vezes que nós fugimos do deserto. E todas as vezes que a gente foge do deserto, a gente volta lá atrás pior. Mas toda vez que a gente passa pelo deserto, quando a gente sai 1000 vezes melhor do que nós entramos. Então nos perdoa por todas as vezes que nós fugimos da tua correção. Nos ensina a ter paciência, a esperar no Senhor e passar pelos momentos difíceis dando glória ao Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te abençoar e não pule as etapas do processo do deserto. Fique com Deus, boa noite. Até amanhã, 9h30.